química não é amor ou pode se tornar? Minha amiga, é interessante, você fez uma boa pergunta para a gente refletir. Os gregos, só os gregos, eles denominavam o amor de 5 formas. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas as 5, mas você tem o amor ágape, que é o amor espiritual com o divino. Você tem o amor eros, que é esse amor afetivo, sexual. Você tem o amor philos, né, que é o amor fraternal, que é esse de amizade, de irmandade. Enfim, você tem e tem mais 2 e que eu aqui não estou me recordando. O nosso vocabulário, um tanto quanto mais precário, abarca essa fenomenologia toda sob uma nomenclatura só, ou seja, amor. Mas falando daquele amor que se desdobra numa natureza afetiva entre 2 pessoas que terão ali uma conexão para além da fraternal, sim, a química está envolvida. Inclusive é por não ter essa distinção básica que tem muita gente que confunde as estações. Tem muita gente que procura uma conjugalidade apenas baseado num amor fraternal. E aí, não tendo nenhuma conexão química sexual, a relação fica desbalanceada e com certeza leva, principalmente a pessoa que não se conectou, a angústias e dilemas terríveis, né? Agora, por outro lado, existe muito envolvimento afetivo que se conecta baseado apenas na química sexual. E aqui está um ponto que a gente precisa refletir. Existe muita gente com quem a gente se relaciona e que dá química, mas é uma pessoa completamente incompatível a nível de personalidade e da viabilidade de uma convivência fraterna enquanto casal. Inclusive, é exatamente esse o perfil que dá o nome que no popular a gente chama de amor bandido. Na cama é o céu, mas na convivência do dia a dia é um inferno. E aí, nesse tipo de pegadinha relacional, geralmente incorre pessoas que se utilizam do critério sexual como sendo o carro-chefe para nortear a sua escolha relacional. De fato, o entrosamento sexual tem um peso considerável na equação de uma conjugalidade. Considerável, mas não absoluto. Porque para uma conjugalidade, para além do entrosamento sexual, é necessário você também ter potencial de conjugalidade na personalidade, no jeito, na maneira, na visão de mundo, nos valores, nos princípios e numa série de outras coisas que viabilizam uma boa convivência. Logo, nós estamos falando aqui de uma economia de elementos que precisam ser levados em consideração para um bom relacionamento. Porque se você se basear apenas no estopim do tesão, Felipe, ele me encostou, o negócio explode. Isso é maravilhoso. Agora vocês vão conviver, e eu já lidei com muitos casais assim, nesse tipo de repertório. Se encostavam, pronto, era uma viagem garantida para Vênus, né? Mas na hora de conviver, a discrepância era tão grande
que a pessoa chegava a vivenciar dilemas do porquê que ela se submetia àquela situação. Porque acaba que é nessa interação que a coisa acontece. Então, respondendo aqui à amiga, química não é amor? Também pode ser, mas não se tem como resumir amor a química e nem química a amor. Sim, uma química pode dar ensejo à formação do amor, mas pode também não dar. E aí aqui, querida, eu sei que você não me perguntou isso, mas me permita fazer um casamento aqui com o tema anterior que eu estava falando sobre traição. Existe muita gente que, ao trair, prova um tesão extremamente exacerbado e que ela constata não ter sido possível viver com a pessoa legítima com quem ela estava. E isso acontece por causa da proibição da traição, pelo fator proibido na consciência que exacerba aquele tesão. E se de tudo, aquela pessoa com quem ela está traindo o seu cônjuge já é também uma pessoa que até fora desse contexto suscitaria um bom entrosamento sexual, então, nesse caso, é juntar a gasolina com a pólvora, né? Ou com o fogo, e o incêndio se torna fenomenal. Né? Logo, nesse caso, a intensidade do tesão não tem como ser qualificado como amor ou designativo de que ele poderá gerar o amor. Porque eu também já encontrei muitos casos em pessoas que, inebriadas pelas intensidades daquilo que foi produzido a partir da traição, elas, vivendo a sua relação afetiva legítima de maneira morna, ficam seduzidas com o fato de que, se elas se separarem e tornarem o amante ou a amante a pessoa legítima, então elas vão perenizar aquelas intensidades que elas viviam enquanto estavam traindo. Mas isso é um ledo equívoco. Porque quando você torna o amante o oficial, a coisa psicologicamente muda de ângulo e de aspecto todinho. Mesmo havendo potencial para entrosamento sexual, com o passar do tempo, o amante que virou legítimo vai produzir na relação os mesmos desafios e impasses que você vivenciava na relação anterior, né? Então não se tem como se empolgar em relação a isso, né? De modo que, querida, respondendo aqui a sua pergunta, sim, química pode se tornar amor, mas isso não é uma matemática igual 1 mais 1 é 2, entendeu? Isso é algo muito subjetivo e que pode ou não pode rolar.